pergunta bastante oportuna, inclusive o pastor Arthur já trouxe-nos a novidade logo no início do programa, que infelizmente algumas pessoas, de forma assim irresponsável, né, usam a mídia para propagar uma falsa doutrina ou um falso ensino. A questão sobre a maldição de cão. Eu estava falando até com o pastor Arthur que um amigo meu estava escrevendo um livro para poder apresentar ao povo o motivo de tanto problema na África. E aí ele disse o seguinte: a conclusão a que cheguei é que os problemas da África são oriundos da maldição que Noé lançou sobre o seu filho cão. E ao fazer esse tipo de afirmação, eu disse: olha, meu amigo, eu acho que você vai parar de escrever esse livro hoje, porque ela não tem fundamento bíblico. E é interessante que realmente não tem. Os descendentes de Cão habitaram a África? Sim, porque Cão, ele teve Cush, Put, teve Canaã e Mizraim. Canaã, ou melhor, Put, Cush e Mizraim habitaram a região da África. Mas Canaã, ele formou a terra de Canaã, que é onde hoje vive o povo hebreu, e os palestinos. Aquela terra também é chamada Terra da Promissão. Mas é importante salientar que Noé não amaldiçoou Cão, ou Ham, que é a palavra hebraica, para essa palavra em língua portuguesa, principalmente nas nossas Bíblias. Na João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, aparece a palavra Cão. Mas na verdade não houve uma maldição de Cão. Não tem fundamento bíblico. Se nós lermos o versículo, basta ler o versículo para sabermos que essa maldição não recaiu sobre ele. Olha que interessante. Versículo de número 18 do capítulo 9. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé. Cam é o pai de Canaã. Olha que interessante. Ele já começa aqui fazendo um destaque bastante interessante, e esses destaques não são aleatórios. Eles têm uma finalidade, e no desdobramento, no decorrer da leitura que iremos fazer, nós vamos saber o porquê que ele faz esse destaque logo no versículo de número 18. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles toda a terra foi povoada. Então nós temos aqui aquilo que nós chamamos de uma doutrina homogenista, que Deus, a partir de um, criou todos os povos. Nós sabemos que Noé é descendente de Adão, né? Vem naquela linhagem, e aqui a partir dele 3 filhos, e toda a terra é povoada. Versículo 20. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha, bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da tenda. Cam, pai de Canaã, novamente, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho caçula lhe havia feito, disse: esse filho caçula aqui pode ser o neto também, porque aí pode tratar-se de um hebraísmo, onde o neto, ou um descendente próximo ou mesmo distante, também é chamado de filho, como no caso, por exemplo, de Jesus. Jesus é descrito na Bíblia como filho de Davi, quando na verdade nós sabemos que, de uma forma, do ponto de vista apenas legal, adotivo, ele é filho de José e não filho de Davi, né? E, na verdade, ele é descendente da casa de Davi, porque sua mãe era descendente de Davi. E é possível que nós temos aqui uma mesma explicação. Aí ele disse, maldito seja o quem, pastor Arthur? Maldito seja Canaã. Ele não disse maldito seja Cão. Canaã, na verdade, era filho de Cão. Neto de Noé. E a maldição não foi sobre Cão. A maldição foi sobre Canaã. Escravo de escravo seja para os seus irmãos. Disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu servo. Bom, nós vamos parar por aqui, porque nós já vimos que a maldição não recaiu sobre Cão, mas recaiu sobre Canaã. Agora é curioso notar que Canaã, a região, o espaço geográfico de Canaã, é onde até hoje o povo hebreu habita. E de Canaã vieram os cananeus. Todos os cananeus, jebuseus, perizeus, arqueus e tantos outros, os filisteus, de acordo com alguns historiadores, provavelmente ele veio da ilha de Creta, instalou-se ali na faixa de Gaza e criou a Pentápolis, e era uma nação bélica poderosa. Mas todos os cananeus viveram naquela região. E é curioso
que essa profecia cumpriu-se nos cananeus, porque os cananeus se tornaram servos dos descendentes de Sem. Certo. Os semitas tornaram-se senhores na época de Davi, na época de Salomão eles foram totalmente subjugados. E nós não vemos, por exemplo, nenhum descendente de Sem sendo subjugado, mas os descendentes de Canaã sendo subjugados. E outro detalhe é que os cananeus não migraram, não habitaram a região da África. Eles não foram para a região da África. Eles ficaram apenas ali. Agora, se então a raça negra veio da maldição de Noé, não faz o menor sentido, porque os africanos são descendentes de Cão e não descendentes de Canaã. Agora, a maldição não recaiu sobre Cão, que teve 3 filhos que formaram toda a África, mas a maldição caiu sobre Canaã. Agora, outro fato interessante é que Noé não tinha como amaldiçoar Cão. Não poderia, porque ninguém pode contradizer a Deus. Exatamente. Deus já havia abençoado. No capítulo de número 9, versículo de número 1, nós temos uma bênção que recai sobre os 3 filhos de Noé, e essa bênção foi dada pelo próprio Deus. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Então veja, ó, Deus abençoou Noé e seus filhos, uma vez que Cão, Sem e Jafé foram abençoados, Noé não podia revogar esta bênção. Portanto, a bênção caiu sobre Canaã. Canaã não teve nenhum descendente na África. Então essa ideia de que os negros são oriundos da maldição de Cão é uma falácia, como também os mormons diziam que os negros eram oriundos da maldição de Caim. 11h34, horário de Brasília, você está com o programa.